Hoje eu fui convidado para falar um pouco sobre um tema do qual acabamos de fazer, né? Uma prece. A prece é um meio de comunicação com Deus, com a espiritualidade, com seu anjo da guarda, com um ente querido, enfim, é uma forma de usarmos um pouco de nós concentrados para nos comunicarmos com alguém, em princípio, a Deus, seja para louvar, pedir auxílio, agradecer, expressar o reconhecimento da grandeza divina perante a nós. Mas existe um porém. Quando nos lembramos de Deus? Quantas vezes esperamos que tudo dê errado para que busquemos essa ajuda divina, né? Não seria mais sábio se nos mantivéssemos conectados desde o momento que a gente acorda pela manhã? Na maioria das vezes, quando sentimos vulneráveis, quando temos problemas na vida em geral, desafios, ansiedade, medo, incertezas que batem à nossa porta, são os momentos que faz com que nós lembremos da prece. Mas a prece, ela revela como um consolo. É um momento que faz com que nos liguemos com o alto, onde buscamos, através da nossa fé, tentar resolver algo que a gente não consegue resolver por nós mesmos. Então, falando um pouco mais sobre este tema, eu não estou me referindo a fórmulas mágicas ou superstições, rituais, né? A proteção que buscamos através da prece é muito mais profunda e sublime. Ela se manifesta em diversas formas para a gente, ou níveis, vamos se dizer melhor. Ela se manifesta espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e até fisicamente. No espiritual, nossas preces sinceras elevam o nosso estado de espírito, né? Nos conectando com o mais alto, a Deus, a Jesus, aos nossos protetores. E quando a gente sintoniza com o bem, nós afastamos as influências negativas de perto. A gente cria como se fosse um campo de força ao nosso entorno, mantendo a nossa sintonia com pensamentos bons, pessoas melhores e afastando coisas que nos desagradam. E no emocional, a prece nos acalma, né? Ela nos conforta e nos dá clareza. Por que que ela nos dá clareza? A gente vive naquele turbilhão diário, cabeça sempre a mil, afundados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas malácias, todo mundo falando mal, discutindo, críticas, problemas para todo lado. E quando a gente para esse um minuto, para nos resguardarmos e tranquilizarmos o nosso pensamento, as ideias vêm com maior clareza, maior sentimento, nos confortam. Então, no momento de aflição, ela serena nosso coração, dissipa o medo, enfim, é a forma como a gente cultiva a fé. E no mental, através da prece, quando direcionamos os nossos pensamentos para o bem, para a gratidão, para a confiança na providência divina, os pensamentos elevados, geralmente, nós sentimos aquela sintonia e nos livramos das armadilhas do pessimismo, né, da crítica, do julgamento. Não pensa que muitas vezes a gente está na mesmice
E aí a primeira coisa que a gente faz quando a gente se depara com alguém é julgar, é criticar, simplesmente por nada, porque a gente se acha nesse direito. Onde, se a gente tivesse com um pensamento mais elevado, vamos supor que nós encontremos algum estranho na rua e essa pessoa esteja numa situação não tão favorável quanto a nossa, ao invés da gente julgar aquela situação, por que não mandar um pensamento melhor? Para que Deus dê, que seja, 1 minuto de alegria para aquela pessoa, ao invés de fazermos o que normalmente fazemos. E fisicamente, embora não seja algo tão comum, principalmente porque a gente não pode infringir as leis universais, ou seja, Deus não vai infringir as leis universais só para atender o seu pedido, mas Deus pode sim atender a pedidos, dando força, dando sanidade, dando compreensão para a prova que esteja passando, seja ela uma doença, uma discussão, uma briga familiar, o que quer que seja. Estejamos enfrentando naquele momento e a gente não entende. E isso reflete no nosso físico. E muito. Muitas das doenças desencadeiam porque nós não estamos bem mentalmente. E quando a gente para orar e pedir, de fato, que a gente precisa de um alívio, esse alívio vem. Não da forma como nós esperamos, porque isso estaria interferindo nas leis. A gente volta um pouquinho passado, e aí a gente lembra quando Jesus veio a nos ensinar a orar. Aí em Mateus capítulo 6, ele vem desdobrando a informação até chegar no momento em que ele traz a oração para a gente e diz que a oração verdadeira e que é recompensada por Deus é feita em segredo e com sinceridade. Não é para exibição ou através de repetições vazias, porque Deus já sabe o que a gente precisa. Deus sabe de tudo, gente. Não sou eu que vou chegar e pedir, ele esqueceu de um filho. Jamais. Mas esses pedidos, essas orações, como Jesus disse, tem que ser do coração. E tem que ser no íntimo. Você pode estar dentro de uma igreja, aqui na casa espírita, onde quer que seja. O templo não importa. O que importa é a sua intenção lá. Porque será que... E aí eu faço essa pergunta porque para trazer uma reflexão, inclusive para mim, né, que quando a gente prepara uma preleção, um estudo, nunca é para quem a gente está falando, mas é quem está falando que precisa da lição. E será que temos orado com o coração ou apenas com os lábios? Quantas vezes repetimos palavras decoradas sem sentir o que dizemos? Que a prece verdadeira vem do coração, expressando a nossa íntima confiança na providência divina. Nosso desejo de fazer o bem, a nossa humildade em reconhecer a dependência que temos do mais alto. Fazer esse louvor. Então não é preciso vocabulários rebuscados. Uma simples frase, dita com muita fé, ela pode mover montanhas. E nesse capítulo é onde Jesus nos ensina o Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele cobre basicamente tudo que a gente precisa numa oração. A gente faz o louvor a Deus, a gente agradece pelo pão de cada dia, a gente pede perdão pelo que fazemos de errado,
por último, a gente pede para nos mantermos em vigilância. Então, por que não orarmos em vários momentos do dia? Por que deixarmos só para quando vem um problema? Então, quando iniciarmos o dia, uma prece singela, assim como o Pai Nosso, você não gasta um minuto para rezar um Pai Nosso. Então, por que não, antes de colocar o pé no chão da cama, iniciar o dia pedindo inspiração, proteção e força, muita força, porque é o que a gente precisa no dia, para ter sabedoria para enfrentar os desafios que nos aguardam e não fazermos o que costumamos fazer pelo nosso próprio egoísmo, que é que aquela pessoa ruim saia da minha frente no trabalho, que ela não esteja lá, que o meu chefe chato não esteja lá, que aquele ônibus pare no momento que eu estiver lá. Será que Deus tem que parar o mundo para Vossa Majestade caminhar? Então, o que a gente precisa é pedir sabedoria, inspiração e força para a gente conseguir ir lá e batalhar por mais um dia. E ao dormir, a mesma coisa. Agora, agradecer por esse dia abençoado que a gente passou. Entendendo as nossas lutas, recapitulando nossos erros e agradecendo muito. Porque tivemos a bênção de voltar para casa em um lar onde a gente tenha provavelmente a nossa família ou entes queridos, pessoas que estão lá, cada um enfrentando as suas dificuldades, mas cada um à sua forma te aguardando. E claro, nos momentos de dificuldades também. A gente precisa orar nos momentos de dificuldades para serenar o nosso pensamento, assim como eu já falei anteriormente. A gente precisa ter calma nos momentos de dificuldade. A gente precisa tentar colocar o pé no chão, porque dificilmente a gente vai entender a lição que Deus quer nos dar naquele momento. Mas se a gente acalmar os pensamentos, pelo menos para enfrentar com calma, para não fazer coisa pior e agravar ainda mais a nossa situação, vai ser muito melhor. E aí, uma parte que é muito importante: orar pelos nossos irmãos. A gente precisa incluir as pessoas que nós amamos, as pessoas que estão ao nosso entorno. Esse é o primeiro passo. Mas a gente precisa incluir também todos aqueles que estão aqui conosco, todos os nossos irmãos. Veja bem, estamos aqui hoje, numa preleção, conversando, batendo um papo sobre prece, sobre como auxiliar o próximo, como auxiliar nós mesmos. E existe uma equipe aqui de trabalhadores que vão daqui a pouco orar por nós. Por que a gente não pode fazer o mesmo? Agradecer pela nossa família, pelo marido chato, pela esposa chata, né? Pelo filho que dá trabalho, pelaquela irmã que às vezes nos tira do sério, o irmão. Todos precisamos de auxílio. Não somos os únicos. Às vezes a gente já está aqui pedindo ajuda. Às vezes tem pessoas que ainda não conhecem como pedir ajuda. Então cabe a nós mover esse pensamento para que essa pessoa encontre ajuda. E como eu disse, a prece de gratidão. Agradecermos tudo. A gente precisa agradecer. Nada vem até nós se não nos é permitido.
E por que não agradecer por ter a oportunidade que estamos tendo? Lembre-se que a gente vive num planeta de cerca de 8 bilhões de pessoas e pode ter certeza que sempre vai ter alguém que está numa situação pior que a sua. Então a gente tem que agradecer o nosso dia. A oportunidade que a gente tem de, inclusive, estarmos aqui na frente de um celular, de um computador. Quantas pessoas têm essa oportunidade nesses 8 bilhões? Né? Então, a prece, ela não é um ato isolado. Eu diria que ela é mais um estado de espírito. Quando cultivamos a fé, a caridade, o amor ao próximo, em todo o nosso dia a dia, a gente já está fazendo a prece. Nossas ações, pensamentos, sentimentos se tornam uma oração contínua. Como eu disse, se encontrarmos um irmão na rua, não tenha pena. Dê o seu melhor para ele. Um sentimento bom, e não a pena. Eventualmente ele vai se ajustar. Então, lembrando um pouco novamente de Jesus e das palavras do Evangelho, orai e vigiai para não cairmos mais em tentações, porque a carne é fraca. Se não mantivermos em vigilância, a gente já sabe o que acontece. Então, estar aqui já é uma bênção. Mas por que a gente não transformar essa hora que a gente põe de aproveitamento em nossa semana de 7 dias, alguns minutos durante o decorrer das 24 horas a mais, em pensamentos bons? Então, para a gente concluir essa conversa, a prece, para mim, é um dom divino, porque é como Deus deixa a gente se comunicar com Ele facilmente, né? Ela é vamos dizer, um bálsamo que acalma, dá força, impulsiona e nos protege contra a nós mesmos, principalmente. Da gente liberar os nossos pensamentos piores que a gente tem dentro da gente. Então, toda vez que orarmos com fé, sinceridade, nós estaremos construindo em torno de nós essa proteção e enviando mais e mais, expandindo esse sentimento para outras pessoas ao nosso redor. Então, agradecidos por essa oportunidade, eu vou pedir que todos respirem bem fundo, mentalizem, pode ser a pessoa que você mais ama. Lembre de um momento excepcional que vocês passaram juntos na vida. E com esse sentimento de amor, envie para essa pessoa, com todo o seu carinho. E daqui, expanda para todos os seus entes queridos essa mesma energia, para seus amigos, familiares, a espiritualidade, todos aqueles que nos cercam, e pedindo pelos nossos irmãos que estão sofrendo, seja qualquer a situação.
e por nós também, porque somos necessitados. E agradecidos mais uma vez, pedimos licença para encerrar esta preleção, dando graças a Deus, graças a Jesus, e que assim seja.